Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na terça-feira da primeira semana da Quaresma. Na oração, não se trata de curvar Deus à nossa vontade, com a habilidade de um advogado que sabe confundir as cartas. Trata-se de se erguer à altura de sua vontade sábia e amorosa, para adorá-la e fazê-la nossa. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto para nossa meditação é de Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o tema é oração, mas Nosso Senhor quer mostrar que não são muitas palavras, porém muita fé e muito amor que realmente dão significado à oração. Nós vimos já na quarta-feira de cinzas que Jesus falava sobre a importância da oração. Quando orardes. Retomamos isso de certo modo no primeiro domingo da Quaresma, quando Nosso Senhor, ali sofrendo as tentações, na segunda tentação, o diabo leva ao templo e quer que ele pule para provocar a Deus, para tentar a Deus. E Jesus fala que não se deve tentar a Deus. Implicitamente, ali, a prática da oração é que nos ensina a estar sempre em sintonia com Deus e não precisar que Deus prove alguma coisa para nós. Nós cremos no seu amor, nós crescemos e vivemos a intimidade com Ele. O tempo da Quaresma nos incentiva a uma maior intimidade com Deus através da oração. É na oração que nós criamos uma relação amorosa com Deus. Bom, Jesus, ao introduzir o tema da oração no Evangelho de hoje,
fala que não são muitas palavras e nem gritaria que faz Deus ouvir. Isso é muito interessante, porque não se trata de falar demais, de tagarelar. Aliás, a expressão grega que está aqui no texto, traduzida daria para nós vãs repetições, palavrório, tagarelice, repetição vazia, ou se a gente quiser ir um pouquinho mais, blá blá blá. Então Jesus está dizendo assim, não é muito blá 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 que vai resolver, que vai fazer Deus escutar você, mas é justamente uma sintonia e uma intimidade com Deus. Daí, nosso Senhor Jesus nos fala do fundamento da oração, quando ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração, é uma catequese, é uma regra de oração, de intimidade com Deus. Então, qual que é o fundamento, ou que deve ser o fundamento da nossa oração? Primeira coisa, Deus é Pai. Os judeus nunca recorreram a Deus, pelo menos em grande parte da sua história, com essa expressão, como se Deus fosse Pai deles. No fundo, Deus é Pai só de Jesus, mas em Jesus nós fomos adotados, e foi o próprio Jesus quem nos ensinou a chamar Deus de Pai. Meu Pai e vosso Pai, Pai nosso, Abá, Papai querido, não é? Mas às vezes nós nos acostumamos rotineiramente a falar que Deus é nosso Pai, que nós perdemos a característica, o amor e a relação que traz isso. Outro fundamento desta oração ensinada por Jesus é que Deus é Pai, mas nosso Pai. Ou seja, nós fomos adotados, nós somos família de Deus. E justamente é nosso, não é só meu. Nós somos irmãos, nós somos família de Deus. E por isso nós podemos chamá-lo de Abá, Papaizinho querido. Mas isso implica também eu reconhecer que o outro é também filho de Deus e é meu irmão. Terceiro fundamento da oração do Pai Nosso está justamente que Deus, que é Pai, é o nosso Pai, Ele está nos céus. Ou seja, se somos família de Deus, filhos, se temos intimidade com Deus, é preciso saber e reconhecer que Ele não é igual a nós. Ele é grandioso, glorioso, onipotente. É o Senhor Deus de tudo, de todas as coisas. Agora, ainda sobre o Pai Nosso, nós temos então 7 petições. Isso você depois pode pesquisar mais adiante, no catecismo, na internet, você vai ter várias explicações, várias meditações sobre as petições do Pai Nosso. Vamos então aqui fazer um resumo. As petições do Pai Nosso, algumas então em relação a Deus e outras em relação a nós mesmos. Então, em relação a Deus são 3. Sobre o nome de Deus, sobre o reino de Deus, nós proclamamos o nome de Deus, nós pedimos o reino de Deus e nós nos dispomos à vontade de Deus. Depois, em relação a nós mesmos e aos outros, então é sobre o pedido do Pai Nosso, que é no presente, do Pai Nosso não, do Pão Nosso, que está no presente. Dai-nos hoje o pão nosso. Pedir não o luxo, mas o pão.
não egoisticamente para mim, mas para nós, o pão nosso, não para acumular, mas para cada dia. A outra petição, que é a quinta, perdoai as nossas ofensas, então se volta ao passado e reconhece justamente a miséria e o pecado. Então nós não pedimos não só pão, mas também a cura da alma. Como nós perdoamos, porque essa é a condição. E Jesus justamente diz isso. O perdão de Deus está condicionado ao perdão que nós concedemos. Ainda, outra petição, a sexta, não nos deixeis cair em tentação. Já diz em relação ao futuro, né? Porque se nós caímos, nós pecamos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Então pedimos ao Senhor a graça de não cair em tentação. E a sétima petição, livrai-nos do mal. Essa petição é muito forte, porque sim, Satanás e seus demônios estão aí, querendo nos fazer perder. Pedimos então que sejamos libertados de todos os males presentes, passados e futuros, dos quais Satanás e seus demônios são autores e instigadores. Isso então está lá no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja traz a miséria do mundo diante de Deus ao pedir: livrai-nos do mal. Eu ainda gostaria de pedir a sua atenção de mais um minutinho, porque dentro da oração do Pai Nosso tem 2 pontos que as pessoas se perdem um pouco, dentro assim da tradição da oração do Pai Nosso. Primeiro diz respeito à resposta do Amém do Pai Nosso, que ela não é dita na liturgia logo depois que nós falamos livrai-nos do mal, mas ela faz parte dessa dinâmica da oração. É no Concílio Tridentino, em 1566, que foi falado sobre o Amém depois do Pai Nosso. É como o sinete, a conclusão da oração. Porém, na liturgia, a conclusão da oração do Pai Nosso, então, não se dá depois que a gente fala livrai-nos do mal, mas sim a gente faz ainda uma doxologia, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e o pedido da paz. E aí só depois é que nós dizemos amém. Então o Pai Nosso se estende nessas 2 realidades, né? Aliás, 3 até: o embolismo, a doxologia e a paz. O embolismo é que livrai-nos todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Depois a doxologia, que é pois vosso é o reino, o poder e a honra e a glória para sempre. E o pedido da paz: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Aí sim nós concluímos com o amém, porque junto da prece do Pai Nosso ensinado por Senhor, continua essas preces da igreja e conclui então a oração dominical, que é por excelência o Pai Nosso com essas complementações. Então é por isso que se fala na liturgia, muitos padres falam e as pessoas não entendem que na missa, na celebração da palavra, terminado o Pai Nosso, nós não dizemos amém. Nós esperamos um pouquinho até terminar a prece da paz. Outra coisa é a doxologia que eu falei, pois vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Isso tem origem nos primeiros séculos da igreja, aí, por volta dos anos 80, 90 e 100. E já está lá então nas primeiras catequeses, inclusive uma que se chama Didaqué, que é uma instrução. E ficou então acrescentado como que uma resposta ao Pai Nosso. Você vai ver que nossos irmãos nas outras igrejas geralmente já rezam o Pai Nosso todo e já complementam até como se fosse uma continuação do Pai Nosso, pois vosso é o reino e tal. Nós às vezes rezamos dentro da liturgia ou quando se reza o Pai Nosso ecumênico junto com outros irmãos de outras igrejas, nós também dizemos, pois vosso é o reino, o poder para sempre. Então, um pouquinho assim rapidamente sobre isso. Rezemos.
Senhor Jesus, ensina-nos verdadeiramente a rezar. Que a nossa oração reconheça o Pai, se abra à sua vontade e nos faça participar da obra do Reino. Nos ajude no pão do dia, no perdão, na transformação da vida. Ajuda-nos, Senhor, sempre, com Tua graça, com Tua bênção. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.